A paz, irmão. Eu queria que você me esclarecesse uma coisa. Em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Em Romanos 4,5 diz que aquele que não pratica, ou seja, não faz a obra, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Como assim, sem a obra, a fé sem a obra? Como eu posso exercer a fé sem a obra, sem a prática? Shalom, a paz e graça do nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach, meus irmãos na fé e amigos visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo, sejam bem-vindos. Como viram no início, eu estou respondendo nesse estudo a uma pergunta, um argumento da irmã, na verdade, uma resposta de esclarecimento sobre um tema muito polêmico que ela trouxe e que é dúvida aí de muitas pessoas, pois alguns dizem que Paulo e Tiago estavam em contradição um com o outro. Então vamos ver se os apóstolos Paulo e Tiago se contradizem. Vamos ler então o versículo que a irmã citou em Romanos capítulo 4, versículo 5. E assim está: Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, mas crê em Elohim, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que será que o apóstolo Paulo, Shaul, Saulo, como também era conhecido, estava querendo dizer aqui? Nós sabemos que a salvação ou a nossa redenção não é por nosso mérito, mas sim pelo mérito do sacrifício no Calvário, do nosso amado Salvador por nós, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Somos salvos mediante o sangue do Cordeiro, o sangue de Yahushua HaMashiach. Então, nós não podemos salvar a nós mesmos ou a si mesmos, Somos salvos pela obra redentora dele, quando a gente realmente valida essa obra em nossas vidas, se arrependendo de nossos pecados e aceitando o seu sacrifício, consequentemente a sua pessoa como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Rei, como nosso Mestre, como verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Então vamos sim chegar ao Pai por meio dele, indo a ele, porque ele é o caminho. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, e eu vou ler mais alguns versículos para poder contextualizar, esse contexto, é que nós não podemos salvar a nós mesmos ou a si mesmos por nossas obras, ao trabalhar para sermos salvos. Não. Em nenhum lugar ele está contradizendo o que o apóstolo Tiago disse. Na verdade, o apóstolo Tiago até confirma o que o apóstolo Paulo falou sobre Abraão. E vamos ler isso. Então, em Romanos capítulo 4, no versículo 3, um pouquinho antes do versículo 5, está assim: Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Elohim, creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Elohim, crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça, porque a salvação, ao crer no nosso Salvador, vem pela obra que o nosso Salvador realizou e não pela obra que nós fazemos. E no versículo 6, assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus, Elohim, o Criador, o Poderoso, leva em conta a justiça independente de obras. Estão entendendo? Porque as obras que fazemos porque são gerados frutos de um arrependimento, frutos do favor imerecido por nós, da graça, como a maioria aprendeu. Então, os frutos do Espírito Santo produzem em nós realmente dádivas do Criador para fazermos obras, boas obras. Mas não quer dizer que
pelo ato da gente fazer boas obras, ou até mesmo sem a graça, a pessoa querer fazer caridade por si própria, isso não salvará a pessoa. Não é digno de que através dessas obras podemos ou possamos ser salvos. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui. E no versículo 7 e 8 temos o seguinte: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas. E essas transgressões não são perdoadas por nossas obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Estão entendendo? Bem-aventurado aquele a quem o Mestre jamais cobrará o preço do pecado, porque ao sermos salvos e remidos no sangue do Cordeiro, Ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, porque Ele já pagou o preço por nossos pecados. Embora depois de um novo nascimento nosso corpo ainda venha falhar, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, como está escrito: ao confessarmos os nossos pecados a Cristo, ao Messias, o Mashiach, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, se você for ler todo o capítulo 4, ver o contexto de uma forma mais ampla, você vai entender isto, que o apóstolo Paulo não está falando que a pessoa deve ficar sem obra, né? Como exercer a fé sem obra. Ele não está falando que devemos exercer a fé sem obra, mas que a fé nos salva mediante o sacrifício do Cordeiro. A fé no Salvador, o Eterno, nos compete justificados pelo sangue do Cordeiro, né? Pela justificação, pela fé. A justificação vem pela fé, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo enfatiza isto, que nós não somos salvos por si próprios ou por nossas obras, né? Mas pela fé no Salvador. É isso que ele está focando aqui, porque alguns podem se gloriar pelas obras que fazem e ninguém vai ser salvo por isso. Porque tem até caridades, pessoas aí até de fé diferentes, ou pessoas que não têm fé nenhuma, que fazem obras de caridades, e isso não as salvará. Mas sim a consciência de que são pecadores e precisam se arrepender de seus pecados, para que o sangue do Cordeiro cancele todos os seus pecados, para que a salvação que já foi realizada seja validada na vida da pessoa, né? Isso acontece realmente quando ela se arrepende e nasce de novo, quando ela aceita aquele sacrifício, consequentemente, quando ela aceita o nosso amado e único Messias Salvador. Então vamos ver o que o apóstolo Tiago disse no capítulo 2, no versículo 17, 18, 19 e 20. E assim está: desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus, de um só Elohim? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ele faz uma pergunta aqui. O apóstolo Tiago, será que está contradizendo o apóstolo Paulo? No original, Tiago seria Iacov, é o mesmo nome de Jacó, só que nas transliterações e traduções acabou ficando como Tiago. Mas voltando ao tema, ele faz uma pergunta no versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Será que o apóstolo Paulo estava falando que não era para a gente fazer a obra? Não foi isso que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele focou que nós não somos salvos por nossas obras, mas sim mediante a fé no Salvador que
nos é imputada como justiça. Agora, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui? Que após isso, aí sim, após isso, a nossa salvação, se você não exercer a sua fé pelos frutos do novo nascimento, realmente você não produzirá obra nenhuma, porque em um primeiro momento você pode ser salvo, mas você vai continuar produzindo frutos além da salvação, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Já devem ter ouvido isto. Então, como exercer a fé sem obras? Não é exercer a fé sem obras. A fé vem para que sejamos salvos. Temos fé e o Espírito Santo atua junto à nossa fé para que possamos nascer de novo, sermos compungidos no coração pelo seu Espírito e nascermos de novo. Aí sim, nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro e somos salvos. Porém, é diferente você aceitar e crer e depois disto você passar a caminhar com Ele, andar com Ele, estar em comunhão com Ele, porque muitos aceitam Ele. Porém, não é só aceitar, é aceitar e depois continuar com Ele. Aí sim, se você não continuar com Ele, a fé sem obras, sem frutos, será morta. É isto que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui. Em nenhum modo ele está contradizendo o que o apóstolo Paulo disse. E nem o apóstolo Paulo está contradizendo o que Tiago disse. Então vamos ler agora dos versículos 21 ao 23. Ora, não foi Abraão, no hebraico, né? Nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Veja dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, creu em Elohim, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, amigo de Elohim. Lembram que o apóstolo Paulo citou essa passagem que lhe foi imputado como justiça, acreditado como justiça? Acreditado a quem? A Abraão? Porque ele teve fé, porém com obras. E o apóstolo Paulo toma isso como exemplo, porque realmente ele realizou obras, mas o que ele quis focar depois disto? Que não é por causa das nossas obras, ou do que a gente faz antes de nos convertermos, ou depois. Não é por causa das nossas boas obras, antes de convertermos ou depois, que somos salvos. Mas sim, mediante o favor imerecido, a obra do nosso amado Salvador no madeiro, derramando o seu sangue por nossos pecados, porque a vida do sangue, o seu Espírito, que nos purifica de todo pecado. Então essa é a diferença da explicação de cada um, mas não que estão contradizendo um ao outro. O apóstolo Paulo foca que a salvação não é pelas obras, e Tiago diz que a fé sem obras é morta, e os dois estão corretos e não estão se contradizendo, porque um completa o outro. Um traz um detalhe e o outro traz outro. Porque além de sermos salvos, devemos perseverar. Tanto que o Salvador fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23, ele traz uma parábola. O nosso Salvador traz uma parábola, a parábola do semeador. E ali ele fala que alguns produzem frutos a 30, a 60 e 100 por um. Por quê? Porque nem todos são capazes de produzir nem pelo menos 30, mas produz 10, são frutos. O importante é produzir frutos. Aqueles que produziam 100 por um eram os apóstolos, que viveram ali cheio da unção, praticamente 24 horas por dia, pela obra, pela fé. Mas não quer dizer que todos são como os apóstolos. Por isso ele dizia que uns produziriam frutos a 30, a 60 e 100 por um.
Então, esses frutos, eles acompanham a vida daquele que realmente foi salvo pelo sangue do Cordeiro, porque o Espírito Santo concede dons aos membros da igreja, da sua Querrilá, comunidade, para que edifique o seu corpo, né? Edifique os membros dessa comunidade, dessa igreja. Para que são os dons? Para a edificação da igreja. Então, esses dons que traz as obras depois da salvação. Então, não é uma contradição entre Paulo e Tiago, mas sim um complemento, um detalhe que cada um traz diferente do outro. Paulo enfatiza a salvação, que não é pelas obras, e Tiago complementa dizendo que a fé, somente a fé, nós somos salvos. Mas se você não praticar aquela fé, não tiver obra nenhuma do Espírito Santo na regeneração da sua pessoa e, consequentemente, em algo que essa regeneração fará pela sua fé, né? Pelo Criador, não porque você vai ser salvo pelo que está fazendo, mas porque Ele já fez tudo por nós, porque está escrito, tudo é para Ele e por Ele. Então, essas obras nos acompanham após uma regeneração, um novo nascimento pelo Espírito Santo. E se cumpre essa palavra, né? A fé sem obras é morta. Por isso que Tiago ele faz uma pergunta lá no versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? E no versículo 19 ele cita até os demônios. Crês tu na existência de um só Deus, de um só Elohim? Fazes bem, porque isto é correto, e é o entendimento correto. Porém, ele diz, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, os demônios também sabem que só existe um Criador, mesmo que alguns neguem, né? O anticristo, por exemplo. Mas ele sabe que só existe um Criador. Então, ele assemelha aos demônios, porque os demônios não têm obras do Espírito Santo, né? Então, no versículo 20, ele faz a pergunta, queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Nós podemos ser salvos. O ladrão da cruz foi salvo ali, instantaneamente, sem ter feito obra nenhuma, mas a própria fé nele, no Criador, no Salvador ali que está morrendo ao lado dele também, o salvou, porque ele aceitou aquele sacrifício por ele. Então, ele não precisou praticar a obra, porque ele já estava ali no fim da vida e foi salvo, né? Ele foi salvo de fato. Mas na vida do dia a dia, se você não perseverar até o fim, você não será salvo, porque realmente terá uma fé sem obras e uma fé morta. E o que acontece quando você não exerce a sua fé com obras? É uma dinâmica, é uma fé morta. Então, através da fé morta pode ocorrer, infelizmente, a apostasia, a pessoa deixar de crer no Criador, cair no pecado e viver uma vida realmente de ímpio nesse mundo. Então, quando o apóstolo Paulo ele disse ali que o Criador justifica, né, o ímpio, naquele sentido de que aquele ladrão na cruz, por exemplo, era um ímpio, mas ali ele creu nele pela fé na salvação, no sacrifício do Cordeiro, e foi salvo. Então é isso que ele está dizendo, que a fé na salvação, ou a salvação, não é por nossas obras, mas porque realmente existe um favor imerecido, uma graça que foi derramada por nós, né? Como está em João 3,16, que Elohim, Deus, para que você entenda, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, realmente a fé nele, aquele que crê nele, se arrependendo de seus pecados, o recebendo como seu Salvador, o único caminho que chega ao Pai, né? Ele falou, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então,
Ele falou muitas vezes: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então é através dessa fé que a gente recebe o fardo leve e o jugo suave dele, né? E somos livres dos nossos fardos pesados. Então é nesse ponto que o apóstolo Paulo estava falando ali naquele contexto. E o apóstolo Tiago só complementou a vida que cada um deve ter, diferente da fé dos demônios, né? Que eles sabem que existe um Criador, mas não tem obras nenhuma. Então, para que a sua fé não seja morta, realmente, em algum momento na sua vida, você deve nascer de novo, de verdade, e aí sim, produzir frutos de um novo nascimento. O arrependimento vem, fruto de um arrependimento verdadeiro no nosso Salvador, já produz um novo nascimento. Porque você crê, você abre o coração para a verdade, recebe a sua palavra no seu coração, e aquela semente gera um novo nascimento em você, cria um novo espírito em você. Você é modificado, sua consciência é renovada, e aí sim você passa a viver de uma forma diferente, se lembrando do Criador, tendo comunhão com Ele, andando com Ele, e não só crendo e o aceitando, mas sim aceitando e depois caminhando com Ele. Então, eu vou finalizar aqui esse estudo. Sei que é um estudo aí que pode estender. Muitas pessoas fazem debates sobre Tiago e Paulo, Paulo e Tiago, né? Nesse contexto que eles estão se contradizendo. Alguns usam até isto para desacreditar da Bíblia, desacreditar dessas cartas que eles escreveram, né? Desacreditar do Evangelho. Isso não é pretexto para dizer que está errado, foi mal traduzido, ou que é um conto de fadas, é falso. Não. Mas se você for realmente entender o contexto, um complementa o outro, e não há contradição, porque são fiéis a essas palavras. Então, que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Deixe nos comentários mais qualquer dúvidas ou perguntas, e compartilhe esse vídeo. Ajude a crescer aí o número de visualizações. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Deixe seu curtir. E até o próximo estudo. Mais uma vez, Shalom.